Eu fiquei impressionado a primeira vez que vi. Eu lembrei do filme do Umberto Eco, né? O Nome da Rosa. É a biblioteca mais antiga de São Paulo. Essa biblioteca ela é de 1598. Me responde um negócio aqui com toda a sinceridade do mundo. Você ainda lê ou só repete o que está no livro? Porque desde que a gente é pequeno, a gente escuta sempre a mesma coisa, né? Nossa, mas o livro realmente é a fonte do conhecimento. E temos aqui, são as obras completas de Aristóteles. Aqui é bilíngue, grego e latim. Se tá no livro, é verdade. Se tá no livro, quer dizer que aquilo ali não é besteira. Se você quiser ser levado a sério, você tem que citar um livro. Senão, você é só mais um palpiteiro. E eu vou te confessar uma coisa que ninguém quer falar em voz alta, mas eu juro por Deus que eu vou conseguir. Eu odeio ler. Odeio. Sério, é verdade, sabe? Deitar com um livro, ficar olhando a cada página, cheiro de livro. Nossa. Meu Deus, que agonia. Só que durante muito tempo eu fiquei pensando que talvez isso me fazia menos inteligente, porque o pessoal falava, mas o livro, você tem que, senão você não é. Porque parece que inteligência agora virou um tipo de personagem, né? É o, sei lá, esguio, vamos dizer assim, com a camisa de botão, aquele óculos, né? Aquele café preto e você, sério? É mesmo? Que inferição, não é mesmo? E cercado daqueles calhamaços de livro assim, né? Naquela estante toda, senão você é burro. Mas, pera aí, vamos com muita calma. Será que é isso mesmo? Porque hoje em dia, eu sei que a minha memória é muito mais auditiva. Eu aprendo muito mais as coisas ouvindo. E mesmo assim, modéstia às favas, né? O pessoal sempre me considerava bem inteligente assim, mas o livro mesmo eu pulei. Mas eu pensava, eu conectava coisas, ideias que o pessoal achava que não funcionavam muito bem. E aí me bateu uma dúvida. E se a gente estiver confundindo sabedoria com brochura, né? Será que o livro virou um símbolo tão forte que a gente está esquecendo de pensar o que tem dentro de cada livro? Porque no final das contas o livro é só um objeto, né? Mas a gente está tratando ele como se fosse um altar. E talvez seja a hora da gente começar a parar de ajoelhar para qualquer encadernação. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje o livro é visto como uma coisa de gente culta, né? Mas só que nem sempre foi assim. Teve uma época que o livro meio que separava aquele povo que só mandava e aquele povo só que obedecia. Por exemplo, lá no Egito Antigo, mais de 1000 anos antes de Cristo lá, o pessoal achava que quando o povo morria, eles tinham que passar por vamos dizer, um caminho da alma, como se fosse uma jornada. E para isso existia um livro que se chamava O Livro dos Mortos. Mas não é o do Besouro Suco, não, daquele do Fantasmas Se Divertem. Era tipo um manual espiritual com os caminhos que a alma tinha que seguir depois que ela morria, sabe? Ou seja, quem sabia o que estava escrito ali tinha mais chance de se dar bem no além, né? Rimei. This is really a magical incantation to wipe the board clean of whatever you might have done on Earth. One interesting fact is that most of the Ten Commandments can be found in the Negative Confessions. Could the Ten Commandments, written several hundred years after the Book of the Dead, be lifted from the Negative Confessions? Almost all of the Ten Commandments, the things that are prohibited by the Ten Commandments, do appear in the Book of the Dead. Whether or not the Negative Confessions are the source of the Ten Commandments, the Egyptians believed that a person must have lived a good life. E quem não sabia, se perdia. Ou seja, ler era meio que sobreviver nesse caso, né? Apesar do povo já estar morto. Depois disso vieram outros livros que mudaram os rumos da humanidade. Um deles é a Torá. E também os Vedas, que são lá da Índia.
e o Alcorão, que é a base da religião islâmica. O Alcorão, diferentemente da Bíblia, não possui vários livros que foram escritos por pessoas diferentes. Ele é um livro só, que tem 114 capítulos, que nós chamamos de surata. Todo o Alcorão foi revelado em árabe, mas atualmente temos traduções em todos os idiomas, inclusive em português. E esses livros meio que ajudaram a organizar a vida de milhares de pessoas, né? Porque dizia, tipo assim, isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode, você tem que viver assim, assado, fazer isso, não fazer aquilo. Não pode. Só pensa naquilo. Ou seja, nessa época aí, o livro não era muito passatempo, né? Ele era mais uma bússola de vida. E aí, séculos depois, a coisa meio que muda de novo. Porque antes só quem tinha dinheiro, tinha o capilé, né? Ou quem era da igreja tinha acesso ao conhecimento. Mas no século XV, um tal de Johannes Gutenberg inventa um jeito de imprimir os trem numa velocidade muito rápida, porque antigamente não tinha impressão. Ele inventou a tal da prensa de tipos móveis. The first you have to do, and every time you want to print, you have to apply ink to the letters. And then they would literally beat the type. Now, as I apply the ink, you might, depending on the lighting, be able to actually see letters appear on the roller. Bring the paper on top of your type. Give it a good squeeze. You get about 80 to 120 impressions an hour. That's an exact copy of what Gutenberg was printing back in 1450. One page of his famous book, the Gutenberg Bible. Isso aí mudou tudo. During the Middle Ages, books were written out by hand, mostly in monasteries. Often the monks would spend years on a work. Then, in 1450, an invention changed the world. In the German city of Mainz, Johannes Gutenberg invented the technique of printing with movable type. This made it possible to duplicate books in large numbers and at relatively low cost. Porque com essa invenção na mão, outro alemão, o Martinho Lutero, pega a Bíblia, que era lida só pelos, o mais alto calão lá dos padres, dos esquemas, era tudo em latim, e ele traduz para o idioma alemão. É a Bíblia de Lutero. Ela é de 1656. Essa tradução gerou um escândalo, né? A própria Reforma Protestante, ele queria traduzir para as pessoas lerem, as pessoas entenderem a própria palavra de Deus. Para quê? Para o povo poder ler. Pela primeira vez, as palavras de Deus estão na mão do povo, né? E o povo começa a ler e começa a raciocinar. Aí, de repente, quando o povo começa a raciocinar, os livros começam a virar armas. Tem ideia que vira revolução, tem frase que vira movimento. Na França, no século XVIII, por exemplo, eles imprimiram um documento que se chamava Declaração dos Direitos do Homem, falando que todo mundo nasce igual. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Nos Estados Unidos, eles imprimem a tal da Constituição, né? Falando que o governo deles tem que obedecer a certas leis. E daí pra frente teve livro que causou protesto, revolução. E isso, se você parar pra pensar, até guerra. Tanto teve gente que queimou os livros, quanto teve gente que também morreu para proteger os livros. Ou seja, o livro servia para você combater um rei, uma ideia, uma tirania, sei lá, era como se fosse a sua versão pocket de bolso de um grito de guerra. Então você concorda comigo que o livro não nasceu para ostentar, né? Ele nasceu para libertar, gerar ideias, gerar raciocínio. Mas aí que vem a dúvida, quando foi que a gente parou de usar o livro para se libertar e começou a usar o livro para se calar? Até aqui a gente viu que o livro, ele já foi muita coisa boa, né? Mas tem umas coisas que a gente não para muito para pensar. Tipo assim, ó, você tá lendo um livro, né? Então o livro tá falando com você. Aí você escuta, mas você não fala com o livro de volta.
Só se você for meio doido, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que o livro é unilateral. Só ele que tá falando pra você. Ele fala os trem que quer falar e você só anota, agradece, nossa, que conhecimento incrível que acaba de absorver. E só que isso, com o tempo, acabou virando um problema. Você quer ver? Olha só. Tem livro que a gente trata como verdade absoluta. Mas se a gente parar para analisar hoje, tem uns trem meio errado. E se você parar mais para reparar, tem uns trem que são até perigosos. Por exemplo, o tal do Freud. Já ouviu falar nele? O Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele escreveu uns livros que por muito tempo foram tratados como geniais, né? Mas também dizia que mulheres tinham inveja do bililio do homem, né? E isso não sou eu que estou inventando, não. Isso aí está escrito no livro. E muita gente leu, acreditou e seguiu ensinando isso aí. Então o Monteiro Lobato, né, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que inclusive nós temos um vídeo gigante sobre ele aqui, que eu vou deixar no card. Um gênio da literatura infantil, né? Mas também defendia umas ideias meio que os brancos eram superiores aos negros, né? Um negócio meio feio, assim. Tava nos textos deles, né? Em livros que passaram de geração a geração. E o Lombroso? Lombroso, é que nome terrível. Cesare Lombroso, um médico italiano do século XIX. Ele dizia que dava para saber se uma pessoa era criminosa só olhando o formato da testa e do crânio da pessoa. Eu com esse cabeção ia ser um gênio maléfico do crime. Então eles mediam aqui, mediam ali e falavam se a pessoa ia matar, roubar no futuro, ser um assassino, talvez. Era uma coisa que chamava frenologia criminal e que hoje é tratada como pseudociência, né? Quer dizer, que o pessoal não acredita mais e bem absurda. Mas na época, você acredita que virou até base para julgamento e até política pública? Porque esses livros, eles não foram só publicados, não. O pessoal citava eles, defendia, debatia as ideias, moldaram lei, julgamento, eram estudados. Ou seja, o livro pode ser respeitado mesmo quando o conteúdo não merece ser respeitado. E isso é muito assustador. Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Porque é aí que a gente para e percebe uma coisa. O que você sofreu? Tô cala a boca! Desculpa! A gente tudo tem medo de ditadura, que a gente não quer que a nossa liberdade seja cerceada nem nada disso, né? Mas aceita calado quando a gente vê uma ideia absurda porque ela tá encadernada, ela tá num livro, então deve ser verdade. É tipo uma ditadura com capa bonita, é um trem que não deixa você argumentar de volta. Um livro, quando ele é idolatrado, ele não te liberta. Ele manda. E se você discorda, parece que o burro é você. Agora me responde um trem aqui. Você já parou pra pensar quem mais que escreveu um livro assim? O menino Hitler. O Hitler, ele escreveu um livro. O cara escreveu um livro que se chama Mein Kampf. Eu não sei, meu alemão pode sair um pouco enferrujado, sabe? Mas quer dizer A Minha Luta. Nesse livro, meu filho, ele destilou tudo que ele acreditava. O negócio de raça, de poder, de controle, de pureza, de perseguição. A prisão terminou sendo um período de reflexão para o futuro Führer. Era uma chance de transformar suas visões extremas em algo que lembrasse uma agenda política coerente. Com seu colega nazista Rudolf Hess datilografando, ele escreveu um livro que seria lido em todo o mundo. Era o projeto de Adolf Hitler para uma nova ordem mundial. E o pior é que esse livro rodou, foi vendido, foi estudado. Teve gente que estudou isso como se fosse coisa séria. Tava na mão de político, de professor, de gente com poder. Mein Kampf foi o livro mais influente do movimento nazista e, pessoalmente, para Hitler foi uma mistura de autobiografia e manifesto político. Ou seja, era um livro com ideias podres sendo tratado como um tipo de verdade. Era basicamente assim, quero odiar um povo. Como eu tenho que fazer? Capítulo 5, ó. Hitler falou sobre como a Alemanha era uma nação racialmente superior.
A natureza não conhece limites políticos. O papel do mais forte é dominar. Não se deve misturar com o mais fraco, sacrificando assim a grandeza própria. E isso serve muito bem pra gente ilustrar uma coisa importante. O problema não é o livro em si, mas o respeito cego que a gente tem por ele, e isso pode ser. Porque se até o Hitler conseguiu transformar um livro em poder e autoridade, a gente tem que pensar. Será que a gente está respeitando o conteúdo ou só a capa? O livro é só um objeto, o que está dentro dele que precisa ser discutido. Mas tem hora que quando o pessoal encaderna, né, já parece verdade. Agora deixa eu te falar um negócio aqui que provavelmente você já deve ter vivido, mas nunca parou para pensar sobre isso. Você já leu um livro, né? Aí você achou, nossa, bom demais, ficou apaixonado com os personagens. Nossa, essa batalha aqui foi doida pra caramba e tal. Aí o pessoal deu lá a letra que vai falar assim, vai fazer um filme desse livro. You gotta love your castmates. Aí você foi lá ver, né? Todo vestido lá, bonitinho, e odiou o filme. Que beleza, ficou, ó. Uma bosta. Fala a verdade, aconteceu com você, né? E aí que a gente solta aquela frase clássica. Ah, mas não, isso aqui, ó, o livro, você que não sabe, o livro é muito melhor do que o filme. Jarbas, mas será que é mesmo? Ou será que o livro que estava na sua cabeça era melhor do que o filme que alguém botou lá na tela? Porque olha só, quando a gente lê, o nosso cérebro preenche um tanto de coisa sozinho. Você imagina a cara do personagem, o cheiro da cena ali, a voz dele, a cidade como é que é, mas tudo isso baseado na sua vivência, ou seja, nas pessoas que você conhece, os lugares que você frequenta, nos filmes que você já viu, no que você acha bonito ou feio, ou seja, você não leu a versão do autor, você fez os seus próprios cortes do diretor, né? O livro, o seu livro foi para sua cabeça. Isso aqui não é chute meu não, tá? Tem muita pesquisa que fala que, inclusive, a hora que a gente tá lendo, a gente ativa muito a zona da criatividade, dos sentimentos e até uns negócios sinestésicos, que é tipo assim, você sentir mesmo as coisas do ambiente. Por exemplo, tem gente que a hora que tá lendo uma cena de praia lá, já começa a sentir, nossa, mas que brisa, um cheirinho de mar. Ou começa a ler só uma briga assim, o seu coração até dispara. Então, na prática, cada pessoa lê um livro diferente, mesmo que o texto seja exatamente igual. E para provar que eu não tô mentindo para você, ó, vamos analisar um caso clássico aqui, o Código da Vinci. Nossa senhora, best-seller, pessoal. Que? Código da Vinci? Delícia de livro, meu Deus. O livro todo mundo leu, né? All the art and architecture and documents is based in fact. They are real. We can study them as if it's history. At the same time, on top of it, you have an adventure to keep people interested. Aí vem o filme com Tom Hanks e tudo mais. Professor Langdon, the chief of police would like your assistance. Dear God. Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. E muita gente que amava o livro falou que odiou o filme. Por quê? Porque era raso, era corrido, era sem alma. Mas sabe o que aconteceu? Eu, por exemplo, não li o livro, né? Mas eu vi o filme e até hoje é um dos filmes que eu gosto muito daquele filme. Teve gente que achou que é só um suspense bem feito e tal, mas não achou horroroso que nem quem falou do livro. Isso mostra exatamente o meu ponto aqui, ó. Cada um tinha um livro na cabeça dele. Então, claro que o filme não ia agradar todo mundo, cada um criou seu próprio livro na cabeça. Só pra você ter uma ideia, no IMDb, que é aquela escala lá, o filme tem a nota 6.6. No Rotten Tomatoes, né, os críticos lá deram 25% de aprovações, detonaram esse trem, mas o público deu 57%, ou seja, quem tava esperando demais acabou se frustrando. Isso mostra que mesmo o livro que a gente trata como verdade pura, já vem cheio das nossas invenções. A gente preenche o que falta, interpreta do nosso jeito, e aí você já tá vendo o perigo disso aí, né? Se até o livro é distorcido pelo nosso cérebro, imagina quando a gente nem percebe isso.
Hoje em dia parece que todo mundo tem um livro, né? Ex-BBB, é coach, é influenciador, é político, é jogador de futebol, tem livro de receita, de autoajuda, de frase motivacional, aquelas pequenininhas, pô, até num pacotinho de açúcar, assim. E assim, sinceramente, nada contra. Cada um escreve o que quiser. É isso mesmo. Mas vamos ser sinceros também. Se todo mundo pode escrever um livro, então um livro parou de ser sinal de genialidade também, não é? É. Ele virou produto, gente. Igual camiseta de banda. Você imprime, bota seu nome e pronto, né? Tá lá com sua cara bonita lá pra ir pra frente do mundo. Antigamente, lançar um livro era como se fosse ganhar a placa do YouTube, entendeu? Eu acho que quebrou. Era tipo um marco. Mas hoje em dia, você paga uma editora faz, ou até em casa mesmo faz. Imprime, encaderna, posta no Instagram com aquela foto, meus pensamentos. E voilá, tá tudo pronto. Gente, tem inteligência artificial escrevendo livro. Você digita lá, 10 hábitos de gente rica. Aí ele vai, gera o PDF pra você lá com 120 páginas e aí? E aí a gente vê o povo segurando um livro, né, na mão e fala assim, nossa, mas que pessoa culta, não é mesmo? Aí você vai ver, ela tá lendo lá 365 frases pra despertar sorrindo, com a capa rosinha lá, uma borboleta na frente. Nada contra as borboletas. E esse livro foi escrito por @almaflorescer. É praticamente aquele PowerPoint que você mandar no grupo da família em forma de livro. Eu queria muito que isso fosse um meme, mas isso existe de verdade, vocês sabem disso. Ou seja, o livro não morreu, mas o livro ficou comum. E se a gente começar a tratar como uma joia rara, a gente vai cair no conto do vigário, de só porque tem uma capa bonita, escrita em dourado, que ele vale alguma coisa. Mas ó, antes de você falar assim, o Renato é anti-livros e tal, não tem nada disso. Muito antes, pelo contrário, porque tem muito livro aí que mudou o mundo, vamos combinar? Olha só uns exemplos. O George Orwell escreveu o 1984, que fala de um governo que vigia tudo e manipula a verdade. Não é só uma história. E até hoje ele faz a gente entender até onde que o poder do governo vai e onde que ele já passou do limite. O Primo Levi, ou Levi, eu não sei como é que fala o nome dele. O Primo Levi sobreviveu a um campo de concentração nazista e escreveu É Isso um Homem?, onde ele conta toda a experiência dele, que com certeza foi riquíssima, né? Esse livro não deixou o mundo esquecer. A Simone de Beauvoir, lá da França, escreveu um livro chamado O Segundo Sexo, explicando por que a mulher sempre foi tratada como a outra pessoa na sociedade. Ela explicou o que muita gente sentia, mas o que ninguém conseguia falar em voz alta. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. Plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le Deuxième Sexe. E o Charles Darwin estudou anos e anos, juntou todos os estudos dele num livro. E o que ele escreveu virou a base para a ciência moderna. Como Nicolau Copérnico, no século XVI, a teoria de Darwin mudou tudo ao explicar que a diversidade do mundo acontecia por um processo biológico, sem a intervenção de Deus. Ele colocou o ser humano no mesmo degrau evolutivo que o resto dos seres do planeta. Esses livros aí, eles não só ensinaram, eles ajudaram a gente a entender o mundo e muitas vezes entender a gente mesmo. O problema nunca foi o livro. O problema é tratar todo o livro como se não pudesse ser questionado. O livro bom, ele não obriga. O livro bom, ele te provoca. Faz a gente rabiscar, discordar, pensar, debater, voltar nele de novo. E é aí que mora o valor da coisa. E hoje em dia, vamos ser sinceros, você assiste muito mais do que você lê. E em muitos casos... No final desse vídeo, você vai entender por que isso não é tão difícil de acontecer com chuveiro. Eu vou confessar pra vocês que ficar à deriva no espaço é um medo que eu tenho, mas que não faz nenhum sentido, porque eu nunca fui pro espaço. Você aprende mais também. Fala a verdade. O Leonardo passou a vida procurando cavernas artísticas e científicas para explorar. Mas tem gente ainda que acha que aprender por vídeo, por exemplo, é menos válido. Como se o conhecimento só tem
tem valor se ele é impresso naquele papel velho e tivesse aquele cheiro de mofo, sabe? Só que eu vou te falar que tem muito vídeo por aí que dá muito mais ensinamento do que aquelas livrarias chique de shopping. Eu não tô querendo me gabar não, mas eu vou te falar, se você acompanha o Nerd Show, eu nunca tenho a pretensão de estar 100% certo, de jeito nenhum, mas você já aprendeu muita coisa aqui, né? O incêndio no edifício Joelma foi uma das maiores tragédias da história. Mais de 180 pessoas foram mortas e mais de 300 ficaram feridas no maior desastre da história do Brasil. Mas pra gente começar a investigar essa história, a gente tem que ir pra Varginha, que é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, mais ou menos a 311 quilômetros da capital Belo Horizonte. Mas a história que a gente vai começar a ver não é a mesma que você já ouviu no jornal, não. Pode ser sobre história, sobre qualquer outra coisa, ou até pensar na vida. E olha que curioso, tem muita gente, por exemplo, que assiste um vídeo, gosta, até muda de ideia, mas tem vergonha de falar isso porque veio de um vídeo e não do santo grau do livro. Oh, meu Deus. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Mas eu vou te falar, desde quando o formato vale mais do que a mensagem que tá lá. Tem livro que é raso e tem vídeo que te ensina mais que 4 anos de faculdade. Não importa se é vídeo, se é livro, o que importa é a coisa que faz você pensar de verdade. Se mudou um pouco do seu jeito de ver o mundo, se deu aquele estalo na sua cabeça, mas sem tentar te controlar. Você não precisa escolher entre leitura e vídeo. Você só precisa escolher parar de consumir no automático. Olha só, depois de tudo que eu te falei aqui, não dá pra gente falar que o livro é o vilão, né? Não tem jeito. Mas também não dá pra gente continuar tratando ele como se ele fosse o oráculo que tudo sabe. Como se fosse assim, só porque tá impresso, pronto, aqui ó, tá no papel, a gente tem que acreditar. Tem livro que ajuda, e ajuda muito. Mas tem uns também que só tá aí pra você fazer pose de inteligente. Mas o que muda a parada mesmo não é o livro. É se você consegue ler aquele trem lá e pensar com a sua própria cabeça. Mesmo que o autor tenha nome gringo, capa dura e prêmio Nobel. Porque vamos falar a verdade, gente? Tem um monte de coisa que a gente acredita até hoje só porque estava escrito bonito lá num livro antigo. E nunca mais parou para pensar se aquilo lá fazia sentido ou não. Hey, teacher! E o pior, tem tanta coisa que a gente aprendeu bem mais nos vídeos de 20 minutos aqui do YouTube do que naquele livro lá que você fingiu ler pra não passar vergonha, né? Pra falar assim, não, eu li, cara, eu sou culto. Então a pergunta que fica é essa aqui mesmo, do jeito que você pergunta pro amigo. Você leu ou você só aceitou o que tava ali? Bom, eu vou ficando por aqui para vocês pensarem um pouco, né? E toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!